Teresa Nogueira Pinto, eu começava por si. O André Ventura assumiu hoje uma posição muito crítica do governo do presidente de Angola na cerimónia comemorativa dos 50 anos da independência de Angola. Criticou o discurso que considerou uma vergonha e uma humilhação para Portugal e criticou muito Marcelo Rebelo de Sousa, que na opinião de André Ventura devia ser levantado e saído da sala num protesto contra aquilo que ele considera a corrupção do MPLA. A Teresa acha que é normal um Presidente da República fazer aquilo que André Ventura defende, ou seja, abandonar a cerimónia e bater com a porta, no sinal de protesto? Aquilo que eu certamente... Boa noite, muito obrigada pelo convite. Aquilo que eu certamente não acho normal é fazer aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa fez, nomeadamente há um ano, trazendo para cima da mesa um tema completamente não apropriado e que não faria sentido, a questão das reparações. Sim. Mas eu acho que nós temos que olhar para aqui e perceber, há aqui três personagens, João Lourenço, e João Lourenço está a fazer um discurso para uma audiência interna, numa situação de grande fragilidade política, em que a erosão das credenciais de libertação do MPLA é bastante visível. Aliás, houve protestos muito reprimidos, com muita violência em Angola recentemente, e nós cá falámos pouco sobre isso, mas isso aconteceu. Angola não é de maneira nenhuma um regime democrático, uma democracia plena, e portanto ele está a tentar explorar essas credenciais de libertação, num certo sentido, faz o que lhe compete do ponto de vista estratégico. Portanto, eu entendo que ele tenha falado sobre isso num discurso interno, não é? Eu entendo que ele fale sobre isso, portanto, e parece-me outra coisa, quer dizer, parece-me que a identidade e a história de Angola também se faz contra um colonizador que era Portugal. Isso faz todo o sentido. O que não faz sentido nenhum para mim é que um Presidente da República viva a levantar temas como a questão das reparações, que é um absurdo, e que assenta num princípio que é o princípio das culpas coletivas, que é um princípio muito perigoso. Mas, Teresa, agora estamos a falar desta cerimónia. Acha que Marcelo Rebelo de Sousa o que é que devia ter feito? E ter criticado João Lourenço sendo convidado para aquela cerimónia da independência de Angola? Ou acha que ele devia, no fundo, ter feito aquilo que fez, que é sendo diplomaticamente correto, e optar por não comentar o discurso do seu homólogo? Não, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa deveria ter comentado o discurso do seu homólogo, porque é assim, se a história de Angola é contada pelos angolanos, convinha que alguém em Portugal defendesse a honra da nação. E André Ventura fê-lo. Mas eu acho que há aqui outro tema que é Mas um presidente convidado em solo angolano, onde há uma comunidade de portugueses e há uma comunidade angolana também em Portugal, isso não levantava uma questão diplomática difícil? Ele teria a obrigação... Não. A questão de sair espetacularmente, a saída espetacular, parece-me que é aqui um pormenor. Não faria sentido sair espetacularmente de uma cerimónia, mas faria todo sentido fazer aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa não fez, que é representar o povo português, que é quem ele representa, não é? Mas a Teresa não acha que a saída espetacular é sempre a opção de André Ventura? Porque, quer dizer, o que ele diz é que se fosse Presidente da República chegava a Madrid e pedia que Sanches fosse parar à cadeia. Certo. Se for à Venezuela, acha que não cumprimenta Maduro, ou então Maduro tem que ser preso. Quer dizer, acha que isto é a postura de um chefe de Estado? Acho que nós somos muito obcecados com a forma de André Ventura, não percebendo que é graças a André Ventura que estamos a discutir uma série de temas que afinal eram importantes para o país. Mas se ele chegar a Presidente, não acredita que ele faça aquilo que agora está a defender? Não, parece-me que se nós estivermos atentos a líderes deste mesmo movimento, nós podemos pensar, por exemplo, no caso do Trump. O Trump manteve, mas apesar de tudo nós não somos dos Estados Unidos da América, não é? Há um prurido, uma coisa um bocadinho portuguesa também, do com licença, da diplomacia, que é um espartilho por vezes. Quer dizer, não há problema nenhum. André Ventura é candidato à presidência da República, ainda não é Presidente da República. E, portanto, eu acho que estes excessos são muito menos interessantes de discutir, eu sei que há uma obsessão com a forma de André Ventura, do que haver finalmente uma voz que se atreve a dizer esta é a nossa história, não temos outra e é bom que vivamos bem com ela. Mais ninguém diz. Acha que isto lhe vai dar um jeitão para a campanha eleitoral? Este episódio de João Lourenço, concretamente. É mais um. É mais um, exatamente. Acho que um Presidente da República, quando está numa visita de Estado a um país, como no caso de Angola, e aceitou essa visita de Estado, foi convidado, deveria ter assistido ao discurso, não deve anuir com o discurso e depois, chegado a Portugal, deve explicar e deve esclarecer também qual é o ponto de vista dos portugueses ou do Estado português nesta matéria. E em privado deveria poder ter informado, e não sei se o fez, o Presidente de Angola, que nas próximas eleições, se voltar a haver uma falsificação dos resultados eleitorais como houve, que o MPLA não deve contar com a anuência do governo português para branquear aquilo que foi uma falsificação de resultados. Isso é o que eu acho que deveria ser feito, mas até pode ter sido feito, nós não sabemos. Estar a sair da sala, independentemente das questões que a Teresa levanta, e algumas delas eu partilho, que muitas vezes atiram para nós culpas que já não são nossas, quer dizer, muito do que acontece em Angola
é porque o colonialismo foi substituído por uma cleptocracia, mas isso não deve ser o nosso Presidente da República em solo angolano a dizer e a falar sobre essa matéria. Deve esperar chegar a Portugal. Já agora também, sobre matéria de reparações, sejamos claros, eu entendo que não há nenhuma razão para nós, como a Teresa bem disse também, andarmos agora a discutir reparações e lamento que esse assunto tenha sido introduzido na agenda política portuguesa. Mas repare, Bernardo, deixa-me só dizer uma coisa que é muito importante. Mas nós também não podemos ter esta atitude relativamente, quando dizem estas coisas de Portugal, quando é em Angola, e esquecermos aquilo que os presidentes do Brasil têm dito acerca de Portugal. E não é apenas o presidente Lula, também o presidente Bolsonaro. Portanto, nós também me acho extraordinário como é que nós nos indignamos nesta questão das reparações relativamente aos angolanos e não nos indignamos relativamente ao Brasil. E repito, no caso do Brasil, o senhor Bolsonaro fez estas declarações e foi muito frontal relativamente a Portugal, e Lula da Silva, nos últimos tempos, nesta sua segunda aparição, também o tem feito. Tive coragem quando disse... Deixa-me só acabar. Coisa, como candidato, como uma pessoa de direita, tu não preferias ter um candidato de direita com quem te identificaste? Eu vou lá chegar. Não apoias, por exemplo, o André Ventura? Eu vou lá chegar. Porque André Ventura, nós temos 4 tipos... Deixa-me só acabar este elenco de coragem, porque teve coragem de dizer não a Mário Soares. E isso não é coisa pouca no universo do Partido Socialista. E teve a coragem de dizer olhos nos olhos, ao vivo e a cores, a António Costa, que ele era o candidato do PS dos interesses. Portanto, isto não é coisa pouca do ponto de vista da coragem, que é uma coisa que normalmente se diz que António José Seguro não tem. A questão da esquerda e direita, eu não acho que as eleições, eu comecei por dizer que isto são eleições para eleger o Presidente da República e não da res partidária. O Presidente da República não tem que ser uma extensão da dissensão que é típica das eleições legislativas. O Presidente da República deve ser o garante da União Nacional. Sim, mas tu tens defendido que tem que haver um debate ideológico e, portanto, provavelmente identificaste-ia mais com um candidato que tivesse uma ideologia direita. Vou responder a isso. Vou responder isso de forma muito clara. Há alguns temas, poucos, menos do que aqueles que o debate público normalmente quer trazer para cima da mesa, há alguns pontos em que a questão ideológica é importante. Quais são? Hoje tivemos um exemplo disso. Designadamente o respeito pela história de Portugal. Aquilo que aconteceu em Luanda foi lamentável. Aquilo que João Lourenço fez com o chefe de Estado português presente é um incidente diplomático grave. Imaginavas António José Seguro a abandonar a sala? Não imaginava. Ou fazer uma crítica aberta ao discurso do presidente angolano? Não imaginava António José Seguro a sair da sala, mas vou um bocadinho mais longe até do que a Teresa foi. Então era igual a Marcelo, António José Seguro? Não é. Porque Marcelo Rebelo de Sousa, depois daquelas declarações, disse, e cito, achei muito cuidadoso e muito simpático, quer no encontro pessoal, quer nas posições públicas. Dizer isto depois daquela afronta à história nacional é um erro clamoroso e imperdoável. Só não disseste porque é que, sendo uma pessoa de direita, porque é que não apoias um candidato de direita, repito, por exemplo, André Ventura? Não apoio André Ventura porque me separa de André Ventura um conjunto de coisas, designadamente a ideia de uma quarta república e a ideia e o facto de ele ser um candidato antissistema, o facto de ele ter posições que, do ponto de vista pessoal, acho inaceitáveis, designadamente alguns liberalismos. Teresa, deixa-me perguntar-lhe uma coisa. O líder parlamentar do Chega, que esteve na delegação que foi a Luanda, aos 50 anos da independência de Angola, parece que também foi muito simpático e muito cordato nas reuniões que teve com os representantes do MPLA. Ou seja, não é um bocadinho fraude a postura mais crítica que Ventura assume na praça pública, mas que depois, na hora da verdade, acabará por ser, se calhar, tão bem comportado quanto os outros? Desde logo pode-se questionar porque é que foi um representante do Chega a Angola. Certo. Se já sabiam o que iam. Certo. Com todo o respeito. Foi perguntado aos meus colegas porque é que apoiam as candidaturas e a mim só me querem perguntar tricas de Angola. Isso é pequena política. Mas repare, é um tema que hoje André Ventura cavalgou. Mas eu achei que vinha aqui discutir a candidatura presidencial de André Ventura. Deixa-me fazer-lhe uma pergunta. O Pedro falou na ideia de André Ventura criar uma quarta república. Certo. Tem sido também, de certa forma, havido algumas indicações de alguns elementos do Chega de poder querer presidir ao Conselho de Ministros a partir de Belém, que isso é possível. O que é que lhe parece isto? A mim parece-me essencialmente uma questão. Porque é que André Ventura é o candidato que se diferencia de todos os outros? A grande diferença aqui é que André Ventura vem dizer: nós estamos num rumo de declínio. Todos os outros falam em pontes, em estabilidade. Marcos Mendes, por exemplo, quer ir em velocidade cruzeiro, com grande estabilidade, para o declínio. Ninguém é capaz de reconhecer
que pode não ser unânime, eu admito que nós aqui diverjamos sobre isso, mas há pelo menos 20% dos eleitores que entendem que este país está num caminho de declínio. A questão da imigração, a questão da insegurança, as classes médias empobrecidas, o Serviço Nacional de Saúde, etc. Tudo isso com a assinatura também, em grande parte, do Partido Socialista. E há um presidente que consegue mudar isso? É preciso, e aí é que eu chego com a lógica, eu sempre fui das que entendeu que André Ventura não poderia estar fora desta corrida presidencial por uma razão. Nós estamos num momento, eu sei que há sempre esta tentação de dizer este momento, estas eleições, eu acho que este é mesmo, por uma questão. Tornou-se evidente que a política regressou. Já não é a gestão técnica da coisa pública, operações de logística, é a política. Nós discordamos sobre coisas absolutamente fundamentais. O que é uma comunidade política? O que é uma mulher, por exemplo? E, portanto, é a altura de travar esse combate político, porque a política é sobre isso, sobre princípios divergentes, num país que está em declínio, onde há uma hegemonia brutal da esquerda, nos estúdios de televisão, nos estudos das universidades, em todo lado, na cultura, etc. E André Ventura está sozinho nisso. E, portanto, eu acho que ele terá uma enorme... Porquê a candidatura dele e porquê a ideia de ruptura? Porque ele é o único que diz nós estamos num caminho de declínio. Mais ninguém diz isso. Portanto, acha que o Presidente da República deve ser um fator de ruptura na sociedade portuguesa e não um fator de juntar forças e tentar que haja menos crispação no país? Acha que deve ser assumida uma postura de ruptura? 2025, acho que aquilo que me une à direita não adversativa, que entende que o momento é de gravidade, e André Ventura justificou a sua candidatura com isso, é a ideia de que nós não podemos continuar com pruridos sem fazer um diagnóstico. Se acharmos que as coisas estão estruturalmente mal, nós temos que fazer um diagnóstico. Mas o Presidente não tem poderes no nosso sistema para ser ele que vai resolver ou apontar as soluções. Se me perguntarem se eu preferia que André Ventura fosse Primeiro-Ministro, preferia. Se eu acho absolutamente que ele tinha que comparecer porque é a única pessoa que fala sobre estas questões nestas eleições, ele não podia deixar no momento em que a direita cresce no país, em que há uma resistência cultural e política, ele não representa. Mas ele fala muitas vezes, por exemplo, da questão da Quarta República. Na entrevista que foi feita aqui nesta mesa, André Ventura não conseguiu concretizar exatamente como é que conseguiria avançar para essa Quarta República. A Quarta República é a ideia de pensar, nós estamos um bocadinho, nós usamos Abril um bocadinho, passa a expressão, não quero, mas usamos um bocadinho como João Lourenço usa as credenciais de libertação. Para as gerações mais novas, quer dizer, eu adoro viver em democracia, mas se me perguntam se Abril é bode expiatório para tudo, também não é? Portanto, é preciso, é um tempo diferente, os problemas são outros, o país é outro, os desafios são outros, e a única pessoa que incorpora isso é André Ventura. Isso é uma novidade. Eu não lhe chamaria Quarta República. Eu acho que há uma coisa aqui muito interessante, que é, se nós olharmos para o candidato do PSD, para Marcos Mendes, ele representa claramente uma direita de que a esquerda gosta. Não traga com muito gosto, mas gosta. António José Seguro é a esquerda de quem a direita gosta. Eu devo dizer, se não houvesse André Ventura no menu, não hesitaria. Portanto, é claramente a esquerda de que a direita gosta. Isto mostra uma crise de identidade do ponto de vista político que assumiu a direita durante muito tempo, e agora é o que eu digo aos meus amigos de esquerda não adversativa. Coitados, não querem votar em António José Seguro, eu percebo. Eu também durante muito tempo não queria votar em quem no menos mal. Mas a Teresa, se não houvesse Ventura, admitia votar em António José Seguro? Sim, daquilo que são as opções, absolutamente. Incluindo João Coutinho Figueiredo? Pois é, isso. Sim, mas depois o que é engraçado também é que nós temos um candidato que é um candidato pós-político, que é Marcos Mendes, que acha que o conflito, tudo isso acabou, quer dizer, vive num mundo, ou ainda não vive no mundo real, e depois temos um candidato apolítico, que é Gouveia Melo. Não é verdade isso. É verdade. Não é que a política, minha amiga, a política não se limita a partidos. Mas já disse isso vai 3 muito vezes. além dos partidos. Mas é preciso reconhecer. É preciso reconhecer. Portanto, não é político. Qual é a sensibilidade e a cultura política de uma pessoa que diz eu situo-me entre a social-democracia e o socialismo, e para lá do socialismo só há marxismo e para lá da social-democracia só há extremismos? Isto é de uma pessoa que não tem nenhuma cultura política. Não diga isso. Terá outras grandes qualidades. Não tem uma cultura política. Lamento. Como é que só uma pergunta, Teresa. Como é que o Presidente André Ventura, se lá chegar, neste exemplo que foi levantado pelo Pedro Gomes Seixas, por exemplo, de um Primeiro-Ministro ser constituído arguido, como é que André Ventura devia reagir perante isso? Eu acho que ele tem que reagir, quer dizer, o André Ventura não vai recriar, nem tem que reagir de acordo com aquilo que é, por um lado, a Constituição, que determina a guidance de atuação, e por outro lado, aquilo que é o seu instinto e as suas convicções políticas. Mas seria esperado daquilo que é a sua campanha e as suas bandeiras que reagisse
firmemente. Ó, Teresa, e falando um bocadinho dos debates, André Ventura nos debates normalmente, nas entrevistas sobretudo, é uma figura muito sui generis e muito difícil, porque ele está-se um bocadinho nas tintas para as perguntas e debita sempre a sua teoria, quase que falando sozinho. Como é que vê que ele vai aguentar os debates com candidatos tão experientes quanto vai ter pela frente? Eu acho que os debates, porque isso também se criou um efeito e acho que era o Pedro que dizia isso e eu concordo, quer dizer, há uma adição a André Ventura. Naturalmente é uma vantagem para André Ventura, mas ele é o centro depois de tudo e portanto eu acho que isso é uma vantagem nos debates, é uma vantagem ele ser o único candidato que está fora do conjunto, por ser o que reconhece o declínio, não é o antissistema, etc. Embora também seja o mais antissistema de todos os candidatos. E depois, eu não digo isto contente, mas eu acho que cada dia que passa valida a razão de ser de nós precisarmos de ter um partido como o Chega e um candidato como Mas é uma vantagem para o partido, essa adição em torno de André Ventura? Eu também acho outra coisa. Não fica a ideia de que só há ele? Eu gostava só de dizer uma coisa muito brevemente sobre isso. Estamos mesmo a terminar. Olharmos para a Europa, olharmos para os Estados Unidos, para esta direita não adversativa, ela assenta em lideranças carismáticas. E a liderança é sempre uma coisa personalizada. Não são autocracias, mas é preciso alguém que incorpore de forma pessoal e carismática. Isso é André Ventura à direita.